Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico lá na Pax, e hoje ele vai estar falando sobre 1º de maio, 339 anos depois. E também ele vai dar as 2 dicas de rejuvenescimento que ficou faltando na live da semana passada. Então vamos lá, aguardamos todos vocês, avisem os amigos e vamos juntos nesta live que vai ser super, super especial e forte. Amanhã eu tô aqui com o nosso querido Renato Pisa, ele que é empresário, engenheiro, consultor, vai estar falando sobre energia, somos energia. Esperamos vocês. E no sábado, dia 29, a Pax vai estar aberta, 11 horas da manhã, teremos uma vivência presencial com a doutora Wanderly Marchiori, ela que é fitoterapeuta, nutricionista, e acabou de chegar de Monte Carlo, onde ela fez uma apresentação numa conferência sobre rejuvenescimento, saúde, longevidade, e vai estar compartilhando o que tem de mais novo aí na área da saúde, do rejuvenescimento e da longevidade com a gente lá na Pax no sábado, 11 da manhã. Nutrição e alimentação, esperamos vocês, é 1 quilo de alimento. E no dia 29, no mesmo sábado, eu e o Bueno estaremos fazendo uma vivência no Zoom, nas bênçãos do Mestre Saint Germain, Metatron, Arcanjo Miguel, Lorde Maitreya, preparando o Festival de Vesak, que vai acontecer na outra sexta-feira, dia 5, e também é a Lua, é o eclipse da Lua, e nós teremos uma energia super forte entrando no planeta. O plano espiritual tem falado bastante sobre essas irradiações, e nós estamos aqui para receber essas bênçãos em nome da harmonia, do equilíbrio, do amor incondicional e da paz. Eu quero convidá-los a depois entrarem no meu Stories aí no Instagram, porque nós publicamos novamente as imagens da Aurora Boreal em Mount Shasta nesse último domingo. No domingo teve uma explosão solar diferente, o que causou que o céu ficasse violeta sobre Mount Shasta. Mount Shasta não dá para ver a Aurora Boreal, geralmente. É só lá em cima no Alasca, bem ao norte dos Estados Unidos e outros países da Europa. E realmente foi um presente, assim, está sendo um presente, né? Ver esse show de luz e cor da Mãe Natureza ao nosso redor e principalmente em Mount Shasta, foco de luz do bem-amado Mestre Saint Germain para nossa querida e amada. A gente tem meditado nas cores verde e violeta, que foram justamente as cores mais fortes dessa aurora boreal do último final de semana. Nada é por acaso, né, família Paz? Estamos aí num momento forte de mudança, transformação. E aí, boa noite, tudo bem? Tudo, e você, como é que Tudo tá? ótimo, bem-vindo. A aurora boreal já está aparecendo aí ou não? A aurora boreal já apareceu, já republiquei no Instagram, porque tá demais da conta. Quem tá na sua camiseta hoje? Animais de poder? São lobos, né? Ursos, e as mesmas figuras, né, que são padronizadas. Lobo, águia, todo mundo, lince. Tem tudo aqui, né? Geralmente vem acompanhado de todos, né? Não É, fica ninguém de fora. é bom, é Carmen, bom. Vamos lá. então nós vamos começar, né, a nossa live de hoje fazendo uma oração para o Arcanjo Miguel e pedindo para ele dar a proteção necessária a todos nós, a nossa família, todas aquelas pessoas que nós amamos e que fazem parte da nossa vida e das nossas relações. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ancorar os nossos pensamentos e sentimentos no centro do nosso coração, através da sua batida, para que ele possa, dessa maneira, estar sempre nos intuindo, nos inspirando, para que nós possamos servir da melhor maneira, através do bem, da paz, do amor, da luz e do poder do plano divino sobre o nosso querido e amado planeta Terra e seu espírito guia. Então, vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias, fazendo assim que nós nos tornemos um servidor da luz para que saibamos
discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Bom, Carmen, ficou faltando 2 itens, né, da semana passada, 2 dicas, né, do Mestre Saint Germain, na questão do rejuvenescimento, né, que ele nos deu essa lição tão significativa, já que a questão da longevidade e da imortalidade, a cada dia que passa, ela se apresenta mais próxima da humanidade. Bom, a 8ª dica que ele dá é como nós podemos ajudar os nossos amigos. Então, ele diz que nós também podemos curar as outras pessoas. Se nós quisermos curar as outras pessoas, nós devemos usar da nossa presença divina, eu sou, para que nós possamos, então, através dela, dosar toda a irradiação corretamente que nós temos para dar àquelas pessoas que necessitam da nossa energia para que se tornem mais equilibrados e mais harmoniosos, já que a questão da doença ela não existe. Ela é um desequilíbrio e uma harmonia que é feito entre os nossos corpos inferiores. Então ele fala, use essa frase quando quiseres curar algum dos vossos amigos ou algum dos vossos entes queridos. Fale isso. Poderoso eu sou, na corrente da vida e aí tem que dizer o nome da pessoa. O nome da pessoa a quem você está mandando a energia de cura. Vou repetir. Poderosa eu sou na corrente de vida da ou de o nome da pessoa. Deixai fluir a vossa energia eletrônica através de cada célula do seu corpo e sentimento, para que tudo se transforme em perfeição instantaneamente. Então, é essa frase que nós devemos falar para as pessoas que nós queremos ajudar a receber o equilíbrio e harmonia e perfeição entre os corpos inferiores. Se nós colocarmos, ele fala, essas energias curadoras em movimento e nós visualizarmos aquele invólucro que eu falei, né, que é uma vestimenta violeta, bem fina e cintilante, que está no nosso corpo, como se fosse uma malha de luz que nos envolve, ele diz que nós estaremos, então, curando esses amigos ou essas pessoas que nós precisamos. E que nós devemos levantar sempre a nossa mão esquerda aberta para cima, como já foi feito em outros exercícios, né? E levarmos a fluir essas energias que estão e fazem parte de nós através da mão direita, estendendo através dessa irradiação para o lugar que nós queremos, sempre usando da luz violeta. Sempre usando da luz violeta. A gente, às vezes, pensa que nós podemos usar as outras cores. Ele diz especificamente, use a luz violeta, porque a luz violeta é a luz também da transformação e da transmutação. Mas não podemos esquecer nunca
que ela também tem uma virtude da manifestação daquilo que nós queremos ver realizado em nossas vidas. Então, aquelas pessoas que serão beneficiadas, estarão perto de nós ou na distância da onde elas estão, elas receberão imediatamente essa luz violeta e que estará neutralizando qualquer tipo de mal que esteja ou possa estar perto de quem emite a luz ou de quem esteja recebendo a luz violeta. E é uma grande possibilidade também de a gente estar dissolvendo todo aquele acúmulo de karma negativo que a pessoa tem em si e que também está em nós. Porque, na verdade, nós estamos liberando tanto a pessoa como nós de alguns poderes da treva que possam estar em nós. Isso significa a libertação de qualquer mal que a pessoa esteja passando ou que nós estejamos também ingerindo ao nosso redor. Então, é muito importante que a gente tenha isso visualizado nas nossas mentes, que todo o processo de cura ele tem que ser visualizado antes para que haja uma aplicação. Aquela história que sempre você fala nas nossas vivências de sábado, que a gente tem que ter uma tela branca mental na nossa frente, como se fosse uma página, né, para desenho. A gente visualiza primeiro aquilo que a gente quer e depois faz a aplicação aonde a pessoa ela está. Se ela estiver num hospital, se ela estiver num outro país, se ela estiver numa outra cidade, se ela estiver num outro bairro, pode ser até o vizinho, até alguém que esteja dentro da casa, ali, acamado. Então, a gente tem que fazer esse processo visualizando. Não vamos esquecer disso. E a nona dica dele é que nós, eu acho a mais importante de todas, né? É que nós devemos levar essa luz ao mundo. E que luz ele está falando? Ele está falando da chama violeta, que nós podemos ancorá-la em qualquer lugar do nosso planeta. Por isso que a maioria de nós sempre visualiza a chama violeta em todo o planeta, não só numa região. Às vezes é necessário, por exemplo, num dia de eleição, né? Num dia que alguma votação vai ter em algum lugar do planeta que represente alguma coisa para toda a humanidade, né? Uma criação, nós devemos estar jogando a luz violeta ali. Porque nesses lugares é que nós encontraremos, de fato, aquilo que a chama violeta precisa preencher. Sempre visualizando. Ele explica, sempre visualizando. Nunca deixe de visualizar. Isso é uma parte que nós devemos fazer porque os nossos pés se tornarão raízes, como árvores, que entrarão dentro do planeta de uma forma tão fixa que nós estaremos abordando tudo aquilo que nós queremos para nós, mas também para aqueles nossos irmãos que fazem parte da humanidade e de todos os reinos que aqui completam essa nossa vida no planeta Terra. Lembrando sempre que a forma de pedir deve ser feito com uma espontaneidade de alegria. Aquela primeira dica está lá atrás, né? Nós levantarmos sempre alegres. Eu sou alegre, eu sou paz, eu sou luz. Não importa se você põe eu sou luz, ou eu sou paz, ou sou alegria em diferentes posições. O importante é que quando você acorde, você tenha essa condição de você estar sempre alegre, envolvido em paz, envolvido em luz, para que você desenvolva o seu trabalho durante o dia. Então, nós estaremos sempre irradiantes de luz, a escuridão nunca virá para nós, nós estaremos sempre em paz, o conflito e a beligerância nunca aparecerá entre nós,
E a alegria estará sempre presente nos nossos corações, através do raio do amor, da sabedoria e do poder. E aonde houver paz, ele fala, não haverá discórdia. A paz é o principal trabalho que nós devemos desenvolver para que o planeta possa atingir a sua consciência coletiva de massa até nós conhecermos a consciência do Criador. E ele pede, meus amigos do meu coração, que na verdade ele fala agora para todos nós e para todos aqueles que seguem os seus princípios e as suas orientações. Eu vos amo. Ele deixa essa frase. A gente sabe o quanto é difícil a gente dizer para uma pessoa que a gente ama. E ele faz isso de uma forma simples, amorosa, verdadeira e sincera. Eu vos amo. Eu sou Saint Germain. Mais do que isso, é impossível que a gente peça para esse ser que nós amamos tanto e que nós devemos tanto, vamos dizer assim, na nossa vida, pelas conquistas e pelas vitórias já atendidas. E, quiçá, possam lá na frente espelhar a nossa vitória na luz. Obrigado, Saint Germain, por essas dicas. E vamos tentar, né? Porque nós não somos perfeitos, e vamos tentar dessa maneira que nós possamos usufruir de todas essas dicas com a maior perfeição possível. Mas só guardando que a gente se levante em luz, em paz, em alegria. Podemos colocar amor, sabedoria e outras virtudes que são presentes e que nós queremos ver na nossa vida. Antes de pormos os pés no chão, já está sendo uma dica extraordinária que ele nos deu. Bom, Carmen, nós nos propusemos hoje a falar um pouquinho a respeito desses 399 anos da ascensão do mestre Saint Germain. A gente, dá licença, publicamos 339 anos. Quanto tempo é? Não, então é 339. Eu estou seguindo o que você escreveu aqui em cima. 339. Você falou 99. Eu falei, como? Ok, 339. Tá. É porque é o que está escrito aqui na sua legenda. No alto aqui do vídeo, 1º de maio, 399 anos depois. Errado lá em cima. 339 anos. Foi o que eu passei. Foi o que eu passei porque eu tive liberdade de escolher o tema. Então, acho que ficou melhor, né? 339, porque nós estamos falando nós estamos falando justamente de 1º de maio de 1684. Fazendo as contas, eu acho que está certo as contas que eu fiz. As contas que estão aqui em cima é que está errada. Eu li, aliás, nem sei se eu li corretamente, o outro está certo e eu li errado. Mas foi o que eu li ali, porque as letrinhas são tudo pequenininhas, né? 339. Mas antes de falar do mestre Saint Germain, e a gente falando da ascensão do mestre Saint Germain, nós temos que passar necessariamente para o dia 1º de maio de 1954, né? Que fazem exatamente, ou vai fazer, né, na próxima semana, 69 anos, né? Que o mestre ele foi coroado como sendo o Chohan do 7º raio e o avatar para os próximos 2000 anos, a Idade de Ouro, a Era de Aquários e da Liberdade. Mas antes de falar dele, Carmen, não dá para falar dele sem falar da sua alma gêmea, que é Portia. Não dá. Então, eu, né, vou pedir licença para o mestre Saint Germain e vou começar sempre, como todo cavalheiro começa, pelas damas, né? Então, eu vou começar falando da mestra Portia, em primeiro lugar. Se der tempo, nós falamos do mestre Saint Germain.
Se não der tempo, já que a semana que vem é uma semana de comemoração do Sim. aniversário de 79 anos da sua entronação, nós continuaremos falando na próxima quinta-feira mais do mestre. Mas primeiro, então, da mestre Apórtia, que é a chama gêmea do nosso querido e amado mestre Saint-Germain. A primeira dúvida que nos traz a respeito da mestre Apórtia é o seguinte: ela é Pórtia com T ou Pórcia com C? Afinal de contas, qual é o nome da mestra? Porque a gente vê em muitos escritos, é escrita com T, Pórtia, e a gente vê muito com C, Pórcia. Então, nós temos que dirimir, em primeiro lugar, se é Pórtia ou é Pórcia. Bom, a forma correta de nós chamarmos a mestra é, e vocês todos sabem, que a mestra Pórtia é a deusa da justiça e da oportunidade. Sim. Ela lidera todas as legiões de justiça e os anjos também da oportunidade, e a parte integrante do Conselho Kármico, aqui para a Terra, já que ela, além de ser a conselheira do Conselho Kármico, ela também passa a ser a sua porta-voz e a presidenta do Conselho Kármico, representando a chama violeta. Quando nós chamamos os seres ascensos que fazem parte de toda a estrutura hierárquica dos mestres, e nós falamos que ele é ou elas são a deusa ou Deus disso, nós temos que lembrar que ela é um Deus e uma deusa da liberdade também. Todos eles, assim como a Palas Atenas é a deusa da verdade, assim como nós temos outros seres que são deuses da fortuna, temos também que nos referir a essa hierarquia de luz superior como nós somos, estamos, vamos dizer assim, num degrau ainda abaixo, embora eles todos façam um trabalho para que nós possamos ter os efeitos necessários do nosso desenvolvimento e da nossa evolução aqui no planeta. Lembrando que, embora essa inferioridade seja em relação a nós, eles estão também em relação ao grande Criador de tudo e de todas as coisas. Os mestres ascensos são superiores e são considerados deuses, porque são unos nas suas mentes, nas suas verdades divinas e através do Deus, o Criador absoluto, porque eles têm a consciência exata de como receberam essa liberdade em suas outras encarnações passadas. Então, nós devemos levar em consideração que todo esse tempo e todo esse espaço que nós também estamos desenvolvendo e que eles desenvolveram e evoluíram, está dentro do espírito de um plano divino, do grande Criador de tudo e de todas as coisas, aonde existe essa criação de todo o universo e principalmente de um plano de vida para todos nós que estamos aqui agora, em qualquer lugar do nosso querido e amado planeta Terra. Então, quando a Pórtia é considerada a deusa da justiça, isso quer dizer que ela foi e recebeu a incorporação da consciência dessa justiça divina. Não só para ela como defensora, mas para todo o planeta. Ela, na verdade, é uma representante daquilo que nós chamamos de Deus, Pai e Mãe, na hierarquia que todos nós servimos como filhos que ainda estamos encarnados. E devemos lembrar também que o Mestre Jesus disse que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, que está em Mateus 22, 37 a 40. Assim mesmo, a gente vê o Criador.
que espera que seus filhos amem uns aos outros, mas que, ao mesmo tempo, poderão continuar servindo e elevando as nossas consciências a níveis superiores de luz. E eles, essas autoridades divinas, que fazem parte dessa hierarquia divina, são os nossos queridos e amados mestres ascensos. Bom, portanto, Portia é a chama gêmea do querido e amado mestre Saint-Germain em suas encarnações, mas principalmente numa delas. E essa principal encarnação é a encarnação de Francis Bacon. A encarnação de Francis Bacon utilizava um pseudônimo, e o pseudônimo que Francis Bacon usava era o de Shakespeare. E esse Shakespeare, além de ser um autêntico literato, além de escrever poesias, ele também era teatrólogo e fazia não somente peças teatrais, mas escrevia praticamente tudo que tinha em seu coração como literato que ele era. Principalmente, era conhecido como um verdadeiro sonetista. Faziam sonetos assim ao ar livre, sem usar da pena e nem do papel, para mostrar toda a sua impecável visão literata de que a humanidade, naquele momento, precisava exercer para continuar crescendo. E uma das suas peças, aquele Mercador de Veneza, Portia estava presente. Ela era uma das figurantes da peça O Mercador de Veneza. Ela era uma heroína já constituída e fazendo parte da amizade e das razões sociais de Shakespeare, que era Francis Bacon naquela época, mas, ao mesmo tempo, ela, na peça, se disfarçava como homem. Ela tinha um disfarce na peça como homem, aonde a maioria das mulheres, às vezes, que gostavam de interpretar papéis e não tinham papéis femininos à sua altura, se vestiam em papel masculino para poder participar das peças. E ela ali, ela já se disfarçava como sendo, nessa peça O Mercador de Veneza, como um advogado. Veja bem que ela já estava dentro de um papel do qual ela se utilizaria como um ser divino para poder atuar mais tarde para nós. E ela, como advogado, ela exercia ali, naquela peça, a defesa do mercador Antônio, que era e recebia o título de Mercador de Veneza. Eles vencem a disputa na peça teatral, disputada ali, libertando Antônio, então, de uma defesa baseada no valor de quê? Da misericórdia. Então, ela, como advogado do mercador, ela faz esse papel, então, de advogado e usa o valor da misericórdia para poder absolvê-lo e libertar na peça. Isso mostra também que ela tem e leva uma outra situação daquilo que intitula a razão da sua divindade. Porque nós dizemos, Portia, a mestra da justiça e da oportunidade. E nós sabemos que em inglês é opportunity. Se eu não estiver falando errado, Carmen, qualquer coisa você me corrige. Porque o meu inglês é caipira mesmo. Então, de acordo com todos aqueles que escrevem e são canalizadoras da mestra, dizem que o significado open port de unite significa, na verdade, a oportunidade. E a oportunidade é uma porta aberta para a unidade, né? Então, daí, talvez, através do grande Criador, como Deus é, Portia é aquela que nos abre, na verdade,
uma porta ou um portal para que todos possam adentrar a justiça e a oportunidade, sempre de acordo com a vontade divina. Nada é feito sem a vontade divina, né? Uma folha, quando cai da árvore, é porque ela teve o consentimento para cair. E quando eu falo que ela teve o consentimento, às vezes as pessoas acham que Deus, o Criador, está ali. Ele está ali em função de toda a estrutura que compõe, vamos dizer assim, o reino vegetal, de todos os seres que estão ali, que levam o poder, a força e a determinação do primeiro raio, que é divino do Criador. Então, aquela folha caiu em função de todos os seres, está imbuído desse conjunto da criação aonde aquela folha caiu. Não necessariamente que o Criador estivesse naquela hora e deixasse que a folha caísse, né? Porque todos nós, como filhos da luz, temos na nossa volta todos os nossos guias, todos os nossos anjos, todos os nossos mestres, todos os nossos espíritos, todos os elementais da natureza, Sim. Todos os elementos que nos compõem. Então, tudo isso está reagindo em nós de uma maneira, de uma completude total que representa a energia de Deus em nossa vida ou do Criador. Portanto, vejam que a mestra Portia é um nome relacionado a porta, é relacionado a portal. Então, a questão do nome da mestra Portia, a alma gêmea do mestre Saint-Germain, tem que ser respeitado diante dessa visão, e não da visão de Portia, porque, na verdade, a razão de a nome Portia, com C, ser usado, tem um significado completamente diferente daquele que nós imaginamos. Pórcia, com C, significa aquele que vende ou cria porcos. Não é o caso da mestra Portia. Não tem nada a ver com a mestra Portia, que por si só nós acabamos de descrever a verdadeira razão da palavra oportunidade, que muitas vezes também nós vemos outras palavras, né, com significado errado daquilo que é e representa. Nesses significados errados, a mestra Portia, como também é conhecida na história, porque com a letra C, ela era filha de um Catão, que era Átila, antes de 70 antes de Cristo. E ela casou-se com Marco Júnior Bruto, aquele mesmo Brutus que na história romana fez o assassinato do imperador Júlio César. Então, não poderia ser com letra C, porque não traria para ela essa vibração, vamos dizer assim, tenebrosa junto ao seu coração e junto à sua alma. Nós devemos lembrar sempre que as confusões que são feitas, às vezes, de tradução ou de nomes, foi através das próprias traduções, onde os próprios seres humanos, quando escreviam, faziam as suas tradições ou as suas interpretações entre a letra de um e a letra de outro, que às vezes não eram bem legíveis. Então, por isso, nós encontramos até hoje o nome Portia, com T, e Pórcia, com C, em vários outros segmentos da literatura, quando a gente está falando da mestra. Então, na verdade, acabou se tornando sinônimos, Portia e Pórcia. Existem também outros nomes durante esses milênios que nós estamos falando, como aconteceu com Paulo. Paulo era um exemplo da maioria das pessoas que naquela época
nos países pequenos ou não, aonde eles exerciam as suas profissões, tinha uma tradução daquela função que eles faziam na época. Então, veja que Jesus, em muitos momentos, mudou, inclusive, o nome dos apóstolos que seguiam a ele, para que tivesse um nome condizente com aquilo que poderia representar o nome. Paulo significava uma coisa e Saulo significava outra. Saulo significava que era uma pessoa que usava aquele dom, que era arrogante, era uma pessoa que implorava determinadas coisas quando iam cobrar as outras pessoas. Paulo já tinha um outro significado. Paulo era humilde e obediente às leis de Deus. Veja que uma letra basta que o nome da pessoa mude completamente o seu significado. Sim. Por isso, nós devemos usar sempre o nome Pórtia, porque nós agora sabemos o seu real significado. Nós sabemos o que significa a palavra Pórcia e o que significa a palavra Pórtia. Assim como significava o nome Saulo e agora o que significa para nós Paulo. Então, nós deveremos sempre reverenciar a mestra como sendo mestra Pórtia. A mestra Pórtia, que é a deusa da justiça e da oportunidade, ela, sendo a alma gêmea e complemento divino do mestre, ela assumiu uma parceria direta, muito lá atrás, junto à mestra Kuan-Yin, que atua também no conselho kármico, através de todo o logo crístico, no sexto raio. Veja, que coisa interessante. O mestre Saint-Germain e a mestra Pórtia recebem a coroa, o manto, o cetro e a espada das mãos de mestre Kuan-Yin, para que se tornem Chohans e avatares para esses próximos 2000 anos. E, na verdade, ela, no conselho kármico, representa o sexto raio. Vejam como as coisas se dão na hierarquia ascensionada. Nem sempre aqueles que servem um determinado raio acabam trabalhando ou atuando para aquele raio a qual pertence. De cada qual se manifesta equivocadamente, às vezes através do foco de luz, uma intenção da racionalidade de nós como seres humanos e terrenos, que aqui não sabemos, às vezes, empregar a misericórdia, o perdão e a compaixão como deveríamos empregá-las através do raio violeta e através também do raio violeta, mas com a magenta rosa. A magenta rosa traz essa tonalidade mais rosada, mais amplificada do que o azul. E nesse, por meio, vamos dizer assim, as duas mestras atuam com uma finalidade maior junto aos conjuntos dos raios que outros mestres trabalham e fazem parte para resgatar aqui na Terra toda a humanidade presente que nela deve evoluir. Bom, uma vez falando sobre isso, a mestra Pórtia, ela é considerada nesse momento e nos próximos 2000 anos, porque dos próximos 2000 anos nós só passamos até agora 68, e dia 1º de maio vai se completar 69, como sendo a chama violeta, que ela vai impregnar toda a justiça, toda a liberdade, toda a misericórdia, todo o perdão e a alquimia e misticismos, que ela serve há milhares de anos, dando à humanidade a chama, não só da oportunidade para todos nós que somos seres humanos, como sendo o seu objetivo também a energia divina
da presença do Criador junto à justiça. Portanto, ela representa não só o sétimo raio, como também o sexto, se porventura for necessário, dentro do conselho kármico, junto com a mestra Kuan Yin, já que elas podem mudar de posição quando for necessária ou qualquer julgamento de karma que se houver a oportunidade de estar fazendo algum engano na balança da justiça. Levemos em consideração que nós devemos sempre a mestra Portia como um ser sério, mas não brava, séria. Porque essa seriedade dela, a gente tem que falar isso, porque o mestre Saint-Germain é a mesma coisa. Né? A gente, às vezes, não sabe quando está sendo sério ou quando está sendo bravo. E a gente, que é obediente, faz aquela cara de paisagem, né? Faz aquela carinha de paisagem, como quem diz, bom, não sei se está falando sério ou está bravo por alguma coisa que eu fiz. Então, deixa eu ficar na minha, para ver o que vai vir depois, para ver se era uma coisa séria ou eu estava bravo. A mestra Portia é exatamente igual. Só que ambos também estão repletos de amor, de perdão e misericórdia junto a cada um de nós. Porque, na verdade, a chama que cada um de nós representamos, ela não está em julgamento, já que nós estamos servindo e fazemos parte das fileiras hoje do raio violeta. Então, se eu olho uma pessoa e vejo o raio rosa, olho uma outra pessoa e vejo o raio verde, vejo uma outra pessoa e vejo o raio azul, e todos eles fazem parte da mesma família que nós pertencemos, todos nós hoje estamos a serviço e fazemos parte dessas fileiras e desse exército do sétimo raio. Nós estamos a serviço deles. Por isso que nós estamos aqui. As pessoas às vezes não entendem. Eu sou do raio azul. Entra de cabeça na questão da coragem, da força, do poder, da fé. Não que não tenham que entrar. É lógico que tenhamos que entrar. Mas nós devemos saber que essas lições que talvez nós estejamos aprendendo, ela tem que estar a serviço do sétimo raio. Porque se não estiver a serviço do sétimo raio, muito pouco desenvolvimento e evolução nós vamos ter, porque a nossa individualidade, nesse momento, ela conta, mas ela não conta como se ela fosse coletiva. Porque esses seres, na verdade, eles estão colocando todas as suas virtudes de maestria a serviço da humanidade. Se nós não fizermos a mesma coisa, nós estamos fora do nosso serviço, do nosso propósito, da nossa missão. Bom, a mestra Portia, como mãe da justiça para todos nós que estamos aqui, ela também encara a face, né, de proteger e perdoar-nos através das nossas falhas, dos nossos enganos, das nossas travessuras. Ela também está aqui para nos ajudar e pedir para cada um de nós que nós possamos estar no caminho da mesma finalidade que eles estão, que é do amor, da misericórdia, do perdão, porque daí fica mais rápido os caminhos que nós teremos que percorrer até a nossa iluminação e ascensão. Veja que esse é um antepasso, quando eu falo iluminação e ascensão, é um antepasso da liberdade. A ascensão e a iluminação, ela nos conduz para fora da roda de reencarnações que nós chamamos da roda de Sansara. Então, nós estaremos fora, mas ainda não conseguimos a nossa liberdade. E, por incrível que pareça, a mestra Portia, ela faz parte também da hierarquia de Libra. Por que hierarquia de Libra? Porque dentro dessas 12
hierarquias solares que existem em nossas voltas, ela ensina que nós devemos equilibrar as nossas energias a favor dos nossos corpos inferiores. Por quê? Porque Libra, como todos nós sabemos, e nós todos conhecemos através da astrologia, o seu símbolo principal é a balança. É a balança. E ali na balança que é feito justamente, vamos dizer assim, o julgamento do equilíbrio dos nossos corpos inferiores e dos elementos do nosso corpo etéreo. Nessa nova era que já foi chamada lá atrás, e nesse momento que cada um está construindo o seu, é importante que nós aprendamos a ser devotos de uma sintonia e de um uso dos nossos corpos e dos nossos elementos de uma forma muito perfeita, principalmente entre as polaridades masculina e feminina. Ela está batendo nisso agora. Ela vem batendo muito particularmente nessa sintonia das polaridades, como sendo uma época de nós não cometermos danos à nossa alma. E a confusão de ego nessa questão de gênero, ela mete a colher dela numa hora crucial para a humanidade. E ela manda um recado para todos nós dizendo o seguinte, que nós não estamos entendendo bem os ensinamentos, estamos conduzindo muito mal esses ensinamentos das questões entre gêneros, que essa questão nós devemos ver como uma realidade em nossa vida para nós conduzirmos tantos sentimentos como aqueles que nos formaram, ou seja, pais e mães, para que nós tenhamos o tempo necessário aonde nós possamos saber chorar, aonde nós possamos aprender a amar e saber, antes de tudo, o que os homens fizeram para as mulheres lá atrás e o que as mulheres estão fazendo para os homens agora, aqui. Porque nós sempre vimos os homens de uma forma mais forte, realizadores através do primeiro raio. E nós sempre vimos as mulheres realizadoras através do lar, da sua beleza, do seu amor e da sua compaixão no terceiro raio. Mas isso não quer dizer que as atuações, tanto de homens como mulheres, não possam ser sensíveis e estarem se modificando através das nossas sensibilidades e o nosso desenvolvimento da evolução como seres humanos. Então, ela pede que esse equilíbrio da alma seja sempre feito de uma forma divina. Sabe qual é a escolha de cada um através da sua alma, daquilo que veio fazer ou não. Mas que isso seja feito através de um equilíbrio, através de uma harmonia, que nós não façamos julgamentos. Isso não é o nosso papel. O nosso papel é o papel de respeito a quem quer que seja em relação àquilo que foi feito da sua escolha. Então, a partir de 1954, mais precisamente 1º de maio, a mestra Pórtia e o complemento divino e sua alma gêmea, o mestre Saint-Germain, foram coroados, então, diretores, né? Chorans da chama violeta, que são os responsáveis pelos próximos 2000 anos, aonde eles pretendem, né? Vou colocar dessa forma, pretendem aplicar uma era de ouro sobre o planeta Terra para que se faça, nesse período, mais ascensões, vejam bem, mais ascensões do que nos últimos 2000 anos foram feitas. E eu, conhecendo o mestre Saint-Germain do jeito que conheço, e a mestra Pórtia do jeito que ela é, e os dois sendo sérios do jeito que são, possivelmente
eles vão conseguir essa evolução, tanto científica como artística, para melhorar o nosso ambiente aqui no planeta Terra, a fim de que muitos dos problemas que nós estamos tendo no meio ambiente, como sendo de poluição, destruição das nossas matas, do meio ambiente, da flora do planeta, de toda a água oceânica que nós temos e que, na verdade, fazem parte da grande sensibilidade do ser humano, porque mexe com as emoções. A água mexe com as nossas emoções. E que, naturalmente, isso vai acabar abrindo todos os obstáculos que nós estamos tendo para atravessar o nosso verdadeiro intuito, que é a evolução da nossa alma e, portanto, do nosso espírito. A ascensão da amada Mestra Portia deu-se numa civilização, Carmen, muito anterior à do Mestre Saint Germain. Porque a do Mestre Saint Germain foi conseguida em 1684. A da Mestra Portia teve, vamos dizer assim, alguns milênios de eras antes. Para você ver o que é a Mestra Portia. Ela recebeu a ascensão dela no deserto de Saara, naquela civilização em que um dia, uma das encarnações do Mestre Saint Germain, ele foi rei. Então, ela já recebeu lá atrás, fazendo parte daquele reinado, a sua ascensão. De modo que isso quer dizer que foi antes da existência, inclusive, da Atlântida. Ainda nós estávamos sob a égide, o império da Lemúria nessa oportunidade. Então, ela ascendeu naquela época, eu acredito que tenham tido um romance, né? Porque, embora as coisas sejam feitas no espiritual, podem ter tido um romance naquela época, e naquela época, como o mestre ainda não tinha recebido a sua ascensão, a Mestra Portia, ela ficou e prometeu que esperava que o seu amado complemento divino fosse, vamos dizer assim, ascensionado, ficando no grande silêncio do seu coração e das suas preces em meditação, até que ele fosse libertado e viesse a revelação para ela, para que só em 1684, quando ele, como conde de Saint-Germain, ascendeu, deixando muito dos seus escritos dedicados à Mestra Portia. Entre eles, aquele que eu já havia citado aqui, O Mercador de Veneza. Ali, ele se declara um pouco a respeito de todo o processo da meditação dela, nas oitavas de luz, e confessa todo aquele amor que ele tinha sido venerado em outras vidas junto a ela, embora muitas delas ela não tinha participado, por ficar em absoluta posição e processo de purificação e libertação da energia, que iria favorecer, na verdade, o Mestre Saint Germain dentro da hierarquia do qual ela já estava e participava. Veja que ela, na verdade, esteve presente com o seu coração, através da sua consciência crística e, por que não dizer, cósmica, sempre flamejando a chama violeta, mesmo quando mestre esteve na corte de Luís XV e de Luís XVI, como conde de Saint-Germain, aonde faria ali vários processos de transmutação perante a todos os olhos que pertenciam às duas cortes, levando, inclusive, a Madame Damar, ou de Ademar, como muitos gostam de chamar, aonde ela se impressionava, né, com a figura do mestre que havia conhecido quando menina e moça,
e depois, já com uma idade avançada, vendo ele na mesma performance, com o mesmo semblante, com a mesma jovialidade, quando ela tinha e era adolescente ou moça, na época quando ela o conheceu. Ela tem isso escrito e deixado isso na biblioteca de Paris. Alô? Bom, através da... Hã? Que? 3 minutos? 3 minutos. Pô, você deixou para avisar muito em cima. Bom, diante disso, na Revolução de 1793, aonde o Saint-Germain, inclusive, coloca a questão do tema da Revolução Francesa, né? Que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade, a mestra Portia esteve, vamos dizer assim, presente com a sua alma, com o seu espírito, através junto à rainha Antonieta, no momento exato onde ela foi guilhotinada, através de uma estátua que ela mesma, o mestre Portia, escolheu para estar ali presente naquele momento onde Saint-Germain descortinava também um projeto de liberdade para a humanidade através da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Uma vez feito isso, ela foi conduzida, mais uma vez, a um estado meditativo lá na Caverna de Luz, que fica e é dirigida pelo grande diretor divino na Índia. Ali ela fica em reclusão. Eu ainda tenho algumas coisas para falar sobre a mestra Portia. Então, como falta apenas agora acho que 1 ou 2 minutos, a gente continua na semana que vem, ainda dentro da programação dos 339 anos depois. 1º de maio, 339 anos depois. Quero que todos estejam bem, em paz, que algumas dessas palavras possam ser uma ficha que abram, descortinem caminhos para que todos possam estudar à luz da verdade de todos esses mestres que fazem da nossa vida um desenvolvimento, uma evolução para a nossa ascensão e para a nossa iluminação. Que todos tenham um bom final de semana, que será prolongado, já que dia 1º de maio, segunda-feira, é feriado, com muito amor, com muito carinho, muito afeto, principalmente saúde, proteção e trabalho a todos nós. Aqueles que puderem, estejam conosco no sábado, na vivência que nós estaremos fazendo das 14 às 16 horas. E provavelmente, na semana que vem, teremos novidades para a lua cheia de Touro, Vesak. Talvez, quem sabe até, um encontro nosso pessoal lá na Pax. Vamos esperar que o mestre diga qual é o nosso planejamento, qual é a nossa programação para a semana que vem, que é uma semana de festividades. 1º de maio e 5 de maio. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Carmen. Obrigada, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax. Foi ótimo, como sempre. Todos adoraram e agradeceram.